Olá pessoal, estou de volta e agora a gente vai conversar um pouco sobre as atividades do gabinete aqui no PJE do primeiro grau. Antes, porém, a gente vai falar um pouco sobre 3 atos normativos. O primeiro deles é o provimento CGJ 19 de 2019, que dispõe sobre a dispensa da expedição de cartas precatórias entre as unidades judiciárias do TJPI. O segundo ato é o provimento conjunto 29 de 2020, que implementa a contrafé eletrônica nos mandados. E, por fim, o provimento CGJ 68 de 2020, que dispõe sobre o cadastro das pessoas jurídicas no PJE. Antes da edição do provimento CGJ 19 de 2019, que dispensa a expedição de cartas precatórias, o procedimento para a confecção de uma precatória consistia em realizar a tarefa de expedir carta precatória. A secretaria fazia ali a minuta da precatória e então o ato era enviado para o magistrado para conferência. Se o conteúdo da carta precatória estivesse ok, o magistrado assinava o ato. Naquele momento da assinatura, a carta precatória ficava disponível no processo. A secretaria da unidade judiciária pega aquele ato, entrava no PJE, distribuía um processo com a classe carta precatória na comarca deprecada. Logo depois, a unidade que recebia a precatória tinha que dar um ato ordinatório ou enviar o processo à conclusão para que o magistrado desse uma decisão determinando o cumprimento daquela precatória. O processo retornava para a secretaria da unidade, então ela era encaminhada para a central de mandados daquela unidade, para só então o oficial de justiça poder realizar a diligência. Quando ocorria o cumprimento da diligência, com a devolução para a comarca deprecada da precatória, também a gente tinha um outro problema, que era a devolução do resultado da diligência para a comarca deprecante. E isso causava sempre um conflito, porque por vezes essa devolução se dava por meio do SEI, do Sistema de Processo Administrativo, ou a unidade deprecante juntava aquele resultado dentro do processo por meio da função de juntar documentos. E o que é que isso causava? Causava um conflito no PJE porque os prazos não começavam a correr, já que a ferramenta de contagem de prazo tinha que ser alimentada diretamente pela comarca que deprecou a precatória. Com a edição deste provimento, esse procedimento ficou bem mais simples. Primeiro, porque a unidade de origem não precisa mais expedir uma carta precatória para cumprir uma diligência em outra unidade judiciária do Estado. Na verdade, a unidade de origem agora vai expedir um simples mandado que poderá ser encaminhado diretamente para a central de mandados da comarca de destino de cumprimento daquela diligência. Isso facilitou também porque no momento da devolução do mandado cumprido, a unidade de destino vai devolver aquele mandado, a informação, diretamente para o processo com o início da contagem dos prazos. Então, teve um grande avanço na questão da celeridade do processo e também para a comarca de destino é um processo a menos, já que não vai haver mais a distribuição de processos com a classe carta precatória cível quando as diligências forem originárias do próprio estado do Piauí, do TJPI. Entretanto, tratando-se de carta precatória originária de outra instituição, de outro tribunal, de outro estado, a gente vai receber aquela carta precatória, distribuir um processo com a classe carta precatória e aí então dar cumprimento. Como vocês podem ver, aqui no artigo 2º é bastante simples o procedimento, né? A unidade de origem vai confeccionar o mandado e na hora de realizar a tarefa de citar e intimar, ela vai escolher a opção central de mandados e quando finalizar a tarefa, o PJE vai perguntar para qual central de mandados aquele mandado será encaminhado. E aí a unidade vai escolher dentre as centrais aquela que é a destinatária do mandado. É preciso deixar claro que, por enquanto, o PJE não nos permite fazer mais de um mandado ao mesmo tempo e encaminhar para centrais diferentes. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma diligência que precisa ser cumprida em autos e em barras ao mesmo tempo, a gente vai precisar fazer 2 tarefas de citação e intimação. Uma primeira para enviar o mandado para autos e a segunda para enviar para barras. Já o provimento conjunto 29 de 2020 dispõe sobre a contrafé eletrônica dos mandados. E o que na verdade vai acontecer, pessoal, é uma mudança nos modelos dos mandados que estão lá disponíveis no PJE. Os modelos da contrafé eletrônica, eles vão trazer uma tabela que contém um código
e um endereço, onde o destinatário daquele mandado pode ter acesso ao conteúdo dos documentos que estão no processo. E, portanto, passa a ser vedada a impressão dos anexos que vão junto com aquele mandado. Então, por exemplo, no caso do mandado de citação, o oficial de justiça levava o mandado de citação e a cópia da inicial para o destinatário. Agora ele vai levar apenas um mandado, porque no mandado vai haver um código que vai permitir o destinatário a ter acesso à petição inicial. Isso também vai acontecer em mandados que forem feitos no decorrer do processo. Então, se você tem um mandado lá para intimar de uma determinada liminar, no mandado a gente vai ter um código que vai permitir o destinatário a ter acesso ao conteúdo da decisão. É preciso deixar claro que a contrafé eletrônica ela não vai funcionar para os processos que são sigilosos ou processos que contenham documentos sigilosos. Nesse caso, mesmo que no mandado esteja lá constando os códigos e o endereço, a parte só terá acesso àqueles documentos se ela se dirigir até a Secretaria da Unidade Judiciária ou depois que o seu advogado ou defensor se habilitar no processo. Eu trouxe aqui para vocês um modelo de um mandado como esse para a gente aqui mostrar e a gente conversar um pouco sobre ele. A gente tem aqui um mandado normal, né, como era feito da forma ordinária, e na parte de baixo aqui do mandado a gente tem essa tabela com os códigos de cada documento. É preciso que fique claro que a confecção da primeira parte do mandado não mudou. Então a gente vai ter exatamente as mesmas regras, né? Uma queixa dos oficiais de justiça é que, por conta dessa questão da contrafé eletrônica, algumas unidades judiciárias deixaram de deixar claro no mandado qual é a finalidade daquele mandado, por vezes dizendo só em cumprimento ao despacho de ID tal. E o que é que isso complica, né? Por que que isso dificulta? Porque muitas vezes o destinatário daquela diligência pede informações para o oficial de justiça acerca daquela diligência que está sendo cumprida. Então, se eu estou sendo, por exemplo, intimado para cumprir uma liminar, se eu colocar aqui na finalidade que é em cumprimento da decisão de ID tal, o oficial de justiça também não vai ter acesso àquele conteúdo da decisão, a não ser que ele imprima a decisão para levar junto com o mandado, o que quebra toda a lógica da contrafé eletrônica, que é exatamente reduzir a quantidade de peças que serão impressas para o cumprimento da diligência. Então, é interessante que as unidades continuem deixando claro aqui a finalidade do mandado para que não seja necessário a impressão de peças auxiliares, né? O mesmo acontece também lá no caso dos despachos mandados, né? Que são decisões que têm validade de mandado, e pode ser que nesses modelos de despacho mandado também venham aí a possibilidade de incluir esta tabela que contém os documentos que já foram produzidos no processo. Por fim, a gente tem o provimento CGJ 68 de 2020, que dispõe sobre o cadastro das pessoas jurídicas de direito público e privado no PJE do primeiro grau. Esse cadastro ele é bastante importante porque vai permitir que estas empresas recebam citações e intimações eletrônicas já no início do processo, sem a necessidade da habilitação individual em cada um destes processos, né? Agilizando e muito a tramitação do processo. A gente já tem o cadastro, por exemplo, de empresas como o Banco do Brasil, o que fazem com que, como dito, né, eles já sejam citados e a gente tenha, por exemplo, a desnecessidade de fazer intimações por AR ou mesmo diligências por oficial de justiça. Nós também já temos alguns cadastros de procuradorias dos municípios que foi providenciado por meio de uma determinação do Corregedor-Geral da Justiça, e vários municípios já se cadastraram. Entretanto, existem ainda inúmeras empresas que deveriam ter cadastro, sobretudo por força do que dispõe o Código de Processo Civil. Então, este provimento vem para reforçar essa necessidade desse cadastro, e individualmente nos processos os magistrados eles podem determinar que as empresas providenciem esse cadastro, né, para que para os próximos processos a gente tenha uma tramitação mais rápida. Bom, agora a gente vai entrar aqui no PJE de treinamento para a gente fazer as tarefas do gabinete. Mas antes eu peço que vocês confiram se vocês estão no endereço de treinamento, que é esse que está aparecendo aí na tela, e se o PJE Office está habilitado na função modo desenvolvedor. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Vocês vão vir aqui próximo do relógio do computador, né? Clicar nessa setinha para cima e vão procurar o ícone do PJE.
Clicando no ícone do PJE com o botão direito, a gente vai escolher a opção Sistema. E em Sistema, a gente vai clicar aqui em cima deste número que vem logo após PJE Office, 5 vezes, até que a gente apareça aqui com a mensagem de modo desenvolvedor habilitado. Aí o PJE está preparado para a gente fazer aqui os nossos testes. Então, feito isso, pessoal, vocês vão colocar aqui o CPF 11 vezes e a senha é teste 123. Então, ao clicar aqui em entrar, a gente vai precisar fazer também mais uma alteração, que é a escolha do perfil, né? Então, como a gente está fazendo aqui as atividades do gabinete, a gente vai escolher o perfil aqui, clicando neste nome usuário única, e aqui nessa barrinha a gente vai escolher Juiz de Direito Treinamento. Não se preocupe, pessoal, que eu vou sempre aqui dizer até onde seria a tarefa típica do assessor e qual é a tarefa que é típica do magistrado. Como os perfis são complementares, né, o juiz ele tem todas as tarefas do assessor e as suas tarefas próprias. E o assessor faz só as suas tarefas, que vai até determinado ponto aqui na tramitação das tarefas do gabinete. Bom, se vocês fizeram lá as tarefas que a gente colocou na atividade do módulo de distribuição, cada um de vocês vai ter distribuído 2 processos. O interessante é que esses processos, um deles a gente pediu para que vocês marcassem liminar e no outro processo que não marcassem liminar. E o que causa aqui no PJE é que os processos que têm liminar, eles vão para uma tarefa e o processo que não tem liminar vai para uma outra tarefa. E as 2 tarefas, pessoal, estão disponíveis aqui para o gabinete. A primeira delas, quando os processos têm liminar, né, o processo vai direto para essa tarefa aqui de concluso para a decisão com pedido liminar. E quando o processo não tem liminar, ele vem para essa tarefa de triagem. Essa tarefa de triagem, pessoal, ela aparece para todos os perfis aqui da unidade judiciária. Então ela vai aparecer para os servidores da secretaria, ela vai aparecer para o assessor, para os assessores, né, do gabinete e para o próprio magistrado, demonstrando que é uma tarefa que ela pode ser feita por todos os usuários aqui do sistema PJE. Existem unidades judiciárias onde essa triagem ela é feita exclusivamente pelos servidores lá do magistrado, né, do gabinete. E existem unidades judiciárias onde essa triagem ela é feita direto pela secretaria. O que acontece, pessoal, é que existem processos que não vão vir aqui para a tarefa de triagem, que são exatamente estes processos que têm liminar marcada. Isso faz com que tanto o gabinete ou a secretaria, caso essas tarefas sejam feitas por esses órgãos distintos, né, tenham que tomar a primeira atitude aqui no processo de forma igual. Então, a secretaria da unidade, a primeira coisa que ela vai fazer nos processos que caem na tarefa de triagem é a certidão de triagem. E essa certidão de triagem, ela também tem que ser dada, pessoal, nos processos que entram na tarefa de conclusão para a decisão com pedido liminar. Porque também é a primeira vez que aquele processo chegou na unidade, né? Então, é neste momento que a gente vai fazer as conferência inicial no processo para saber se todas as informações da distribuição foram apresentadas de forma correta, né? Então eu vou entrar aqui na tarefa de concluso para pedido liminar, mas o que a gente vai fazer aqui inicialmente é exatamente a mesma coisa que a secretaria da unidade faria. Então vocês vão entrar aqui na tarefa de conclusão. E aqui, as tarefas do PJE, ele já apresenta seguindo a ordem cronológica. Então a gente vai ter aqui os processos por ordem de chegada nesta tarefa, e dentro desta ordem ele vai também apresentar os processos seguindo as prioridades, né? Então se a gente tiver algum processo prioritário, ele vai passar na frente dos outros, né? E nesta tarefa, a gente tem que fazer, antes de iniciar a execução da parte aqui da própria minuta da decisão de liminar, concedendo ou não, a gente vai clicar aqui no livrinho para que a gente vá lá para o próprio processo. E aí a gente vai analisar as informações que estão no processo. Então, suponhamos que aqui na petição inicial, o advogado colocou duas partes no polo ativo e 2 partes no polo passivo. E quando você abre aqui o cadastro do processo, você vê que você só tem 2 partes. Então, há uma incongruência aqui entre o conteúdo lá da petição inicial e o cadastro. Essas incongruências, elas também podem acontecer aqui na questão da classificação, né? Você tem uma classe ou um assunto que é divergente do conteúdo do processo. E quando isso acontece, a gente também tem que fazer retificações, né? Então, este aqui é o momento para a gente fazer isso.
E para fazer isso, a gente vai checar todas essas informações, e que são as que estão lá no artigo 27 do provimento conjunto número 11. E se a gente chegar à conclusão de que está tudo ok, que todos os documentos do processo condizem com o seu cadastro, a gente vai vir aqui na tarefinha de juntar documentos, que a gente pode vir tanto por esse ícone aqui, que é uma folha com mais, ou aqui pelo sanduíche e depois juntar documentos. Qualquer uma dessas duas formas a gente vai para a mesma tela. Então a gente viria aqui para o juntar documentos e aqui a gente colocaria, isso aqui o assessor fazendo, né? Ele viria aqui, colocaria certidão e aí modelo, ele colocaria aqui certidão de triagem. Se a triagem foi positiva, ou seja, não há nada para ser alterado no processo, ele colocaria aqui uma certidão de triagem positiva, dizendo que está tudo ok, e aí depois ele clicaria aqui em salvar e depois em assinar documentos. Por outro lado, se a gente tem algo que precisa ser alterado no processo, a gente pode colocar aqui uma certidão negativa, e aí a gente vai dizer que tinha um problema no processo. Alguns problemas aqui a gente pode regularizar de forma automática, sem a necessidade de ter uma decisão judicial ou sem a intervenção do advogado. Então a gente pode, por exemplo, corrigir essa questão das partes, corrigir essa questão da classe assunto. Entretanto, por exemplo, pode ser que o advogado tenha esquecido de juntar as custas, ou elas são divergentes com o valor do processo, né? Então, nesses casos, a gente teria que fazer ou um ato ordinatório para regularizar, ou uma decisão do magistrado para que ele possa corrigir a falha. Mas, considerando que a triagem foi positiva, né? A gente botaria aqui uma certidão de triagem positiva, a gente vai salvar e aí vai adicionar aqui documentos. Já adianto para vocês que o provimento conjunto número 11, ele não fala explicitamente que essa certidão de triagem tem que ser feita pelo gabinete, porque a ideia é que todos os processos passassem pela secretaria antes de vir à conclusão. Entretanto, nesses processos que há pedido de liminar, ele tem essa forma de envio do processo direto para o gabinete. E o que se percebeu é que, por vezes, essa triagem ela não era feita nem pela secretaria e nem pelo gabinete, de forma que o prejuízo ficava para o processo, né? E não por uma questão de divisão de tarefas entre secretaria e gabinete, um aumentando ou diminuindo as suas tarefas. O prejuízo estava no processo. Por isso que a gente está aqui sugerindo que essa triagem ela seja feita nestes processos que tem liminar pelo gabinete, para evitar que não seja feita, né? Que seria o pior dos mundos. Pois bem, pessoal, então, se a gente conferiu e viu que o processo está todo ok, aí sim agora a gente vai fazer lá a tarefa de minuta. Bom, pessoal, e para que vocês possam fazer aqui a tarefa já de minutar, a liminar, né, a decisão, eu vou pedir para que vocês venham aqui nessa setinha para baixo, né, e selecionem e busquem o processo de vocês ou pelo nome de vocês ou pelo número, para que cada um possa fazer o seu processo e deixar o processo do colega para que ele consiga fazer a tarefa também, né? Então, quando vocês selecionarem o processo de vocês, ele vai aparecer aqui só o processo de vocês, não seja pelo nome ou pelo número ou pela parte. E aí vocês vão selecionar aqui o processo e eu vou estender aqui a visibilidade nesse quadradinho para ficar mais visível aqui para vocês. Bom, essa tarefa é muito simples, né? A gente vai fazer aqui uma minuta da decisão aqui, concedendo a liminar ou não concedendo, ou caso a gente tivesse feito lá uma certidão de triagem negativa, um despacho para que a parte recolha as custas ou que faça algum tipo de regularização na representação processual. Então o nosso primeiro passo aqui seria vir aqui em tipo de documento e selecionar qual é o tipo de documento que a gente vai fazer, né? No caso aqui eu vou selecionar decisão. E aí logo depois a gente vai ter aqui os modelos de decisão. Aqui no teste tem poucos, mas lá na produção vocês vão ter mais modelos. Eu vou selecionar aqui, pessoal, o modelo de decisão mandado, porque aí a gente já aproveita e faz aqui nesta decisão a forma de despacho mandado, decisão mandado, e aí a gente já vai ter como tratar também deste assunto. Se vocês não for fazer uma decisão que vai servir de mandado, você pode selecionar lá a decisão genérica ou um outro modelo que esteja disponível. Bem, depois que a gente selecionou aqui qual o tipo do documento e o modelo que a gente vai utilizar, o próximo passo é escolher a movimentação processual
que a gente vai utilizar aqui nesta decisão. Essa árvore é a mesma que a gente viu lá da árvore do CNJ, né? Então a gente pode aqui digitar, por exemplo, quando você já sabe o nome das decisões, né? Você pode colocar aqui e pesquisar, ou a gente pode vir aqui na árvore e navegar aqui pelas decisões e escolher a decisão que melhor se encaixa. Então eu vou aqui na árvore e aqui a gente tem todos os tipos de movimento, né? Tem, por exemplo, aqui cancelamento da distribuição, a gente tem decisão de saneadora, né, aqui do processo. A gente tem decretação de revelia, mas aqui no caso eu vou colocar aqui uma decisão de concessão de antecipação de tutela, certo? Aqui o PJE nos permite, no mesmo decisão judicial, escolher mais de um movimento. Isso pode acontecer porque o magistrado pode ir lá fazer várias decisões dentro do mesmo ato, né? Então, por exemplo, ele poderia aqui conceder ou não a justiça gratuita. Vamos ver aqui se a gente estaria aqui dentro de não concessão assistência judiciária gratuita. Então, a gente teria aqui, por exemplo, 2 movimentos para esse mesmo ato, né? Vejam que aqui no caso da assistência judiciária gratuita não concedida, a gente não tem ainda o Czinho verde aqui, o que identifica que está faltando algo, né? Existem alguns movimentos que exigem o complemento da movimentação. E no caso aqui seria dizer para qual parte, né, não foi concedida a assistência judiciária. E aí, para fazer esse complemento, a gente clicaria aqui na folhinha e selecionaria o nome da parte. Então a gente teria aqui, por exemplo, a não concessão da justiça gratuita e a concessão da antecipação de tutela. Então, feito aqui a questão dos movimentos, o próximo passo seria fazer o próprio ato em si, a própria minuta, né? E aqui dentro do modelo de despacho mandado, pessoal, o que a gente tem de diferente de um modelo comum é que a gente tem aqui a qualificação das partes e essa parte aqui que seria lá relacionado com o mandado, né? E nessa caixinha, aí sim a gente faria aqui a nossa decisão. Então a gente vai fazer aqui a decisão, que seria encaminhada lá para o processo, e também para a central de mandados, no caso aqui de despacho mandado, para cumprimento lá pelo oficial de justiça. Então, feito aqui este ato, pessoal, a gente vai fazer aqui a decisão, a gente pode, por exemplo, no decorrer da confecção do ato, a gente pode clicar aqui em salvar para ir salvando o nosso progresso, né? E caso seja necessário, a gente pode, por exemplo, fechar aqui essa tarefa e continuar em um outro momento, né? A gente também poderia estar fazendo lá a minuta dentro do Word, então a gente pode estar fazendo a minuta lá dentro do Word e depois vir aqui e colar o conteúdo aqui dentro, certo? Então, assim, tendo feito essa parte, pessoal, a gente fez aqui a decisão, a minuta, na verdade, né? Depois que a gente clicar em salvar, o sistema vai nos permitir juntar anexos. E estes anexos aqui poderiam estar relacionados aqui com a própria decisão. Por exemplo, se a gente está dando a decisão aqui do resultado do Ampenhor Online, a gente poderia juntar aqui a tela do Bacen mostrando lá o resultado, certo? Então, aqui a gente poderia fazer esse tipo de anexo para a decisão. Estando tudo pronto, pessoal, a gente vai passar aqui para a última etapa da minuta, que seria fazer o ato de comunicação daquela decisão que está sendo feita, né? Aqui embaixo, logo após o botão salvar, vocês vão ver aqui preparar ato de comunicação. Quando a gente clicar aqui em preparar ato de comunicação, o sistema vai nos perguntar quem a gente quer intimar, né? Então eu vou colocar aqui que a gente vai intimar o polo ativo e o polo passivo. E aí a primeira pergunta que ele vai nos fazer aqui é em relação ao prazo, né? Se a gente tem um prazo lá específico na decisão, a gente vai colocar aqui o prazo, 10 dias, por exemplo, ou 15 dias aqui. E seria este aqui o momento que a gente teria que dobrar os prazos no caso de uma parte que tem essa prerrogativa, né? De prazo em dobro e tudo. Então esse aqui seria o momento da gente dobrar, né? Se o despacho lá está dizendo que são 10 dias, a gente dobraria aqui 20. Ou o próprio despacho já pode dizer, né? 20 dias ou 30 dias, seguindo a prerrogativa lá do prazo em dobro. Então aqui a gente colocaria o prazo, e aí a próxima pergunta do sistema que ele vai nos fazer é se aquela intimação lá é pessoal ou se ela é urgente. Esse pessoal aqui, ele vai fazer a diferença se quem vai receber a intimação é o próprio ente que representa a parte, né? No caso, por exemplo, poderia ser a Defensoria Pública ou o representante processual, no caso o advogado, ou se é a própria parte pessoalmente. Então, se a gente clicar aqui pessoalmente,
quem vai receber é o próprio autor e não o seu advogado, o que nos obrigaria, por exemplo, a fazer aqui intimações físicas, né? Então a gente teria que fazer ou por central de mandados ou por AR. Aqui nessa funcionalidade não nos permite fazer AR. Então nesse caso só estaria disponível para a gente a central de mandados, certo? E o urgente faria diferença aqui nos prazos de cumprimento dessa diligência, lá no caso dos oficiais de justiça, já que o provimento da corregedoria ele disciplina prazos diferenciados aqui no caso de mandados que estejam marcados como urgente. Então, feitas essas considerações, a gente vai ter que agora escolher qual vai ser o meio. Se a gente vai usar o meio sistema, o meio diário ou o meio central de mandados. Já antecipo para vocês que o meio diário eletrônico, por enquanto, não está funcionando. Isso vai funcionar quando a gente tiver a integração lá com o Diário Nacional ou com o nosso próprio diário. Então, a gente vai sempre ter que escolher entre sistema e central de mandados. A possibilidade de enviar por sistema também exige que as partes tenham habilitação de representante nos autos. Então, por exemplo, se o meu autor aqui ou o réu, eles ainda não têm habilitação no processo, então vai ser impossível utilizar o meio sistema. Ó, por exemplo, aqui o autor, como a gente está cadastrando aqui os processos para o treinamento, neste processo ele não tem advogado. Quando eu tentar marcar aqui sistema para ele, vai aparecer um X, demonstrando que é impossível fazer aquela intimação via sistema para essa parte. Por outro lado, o Banco do Brasil aqui, como ele já tem procuradoria habilitada, se eu clicar em sistema, ele vai aparecer um computadorzinho, né, demonstrando que o Banco do Brasil vai conseguir receber aquela intimação via sistema. Então, em regra, pessoal, a gente vai fazer aqui as intimações por sistema. No caso dessa parte aqui, como ela não tem possibilidade de fazer por sistema, a gente vai fazer aqui por central de mandados. Quando a gente clicar em central de mandados, o sistema também vai nos perguntar se aquela diligência, os prazos, eles vão correr do cumprimento da diligência, ou seja, a partir do momento lá que a parte toma ciência, o oficial de justiça vai informar o dia e a hora que deu ciência para a parte, ou se é a partir da juntada da diligência, que é o mais comum. Então, você vai ter que responder aqui se é da juntada ou da ciência. Por exemplo, lá no juizado é mais comum que seja da ciência. No procedimento comum é mais comum que seja da juntada. Então, você vai responder essa pergunta. E aí, pessoal, atente-se que a gente só vai utilizar aqui o meio central de mandados quando a gente estiver utilizando aqui na decisão um despacho mandado, decisão mandado ou sentença mandado. Porque o oficial de justiça ele vai utilizar essas informações que vem aqui no início do modelo para poder cumprir a sua diligência. Se a gente enviar um despacho no modelo comum que só tem a próprio conteúdo do despacho, ou da decisão ou da sentença, o oficial de justiça pode ter dificuldades no cumprimento, porque não vai ficar claro quem ele está intimando, qual é a ordem, se é de penhora, se é de intimação, por exemplo. Pode ser que na decisão tenha várias determinações, então fica muito confuso no cumprimento da diligência. E é exatamente por isso que, em regra, os oficiais estão devolvendo essas decisões que não utilizam o modelo de despacho, decisão ou sentença mandado. Então, a regra é sempre que for utilizar central de mandados aqui, tem que utilizar um modelo de central de mandados, ou de despacho mandado, ou de sentença mandado, ou de decisão mandado, para possibilitar lá o correto cumprimento pelos oficiais de justiça. Então, observem sempre isso. Então, preenchidas essas informações aqui da intimação, pessoal, agora a gente vai encaminhar para o magistrado. Antes, porém, o sistema nos permite fazer aqui uma vinculação de documentos que já estejam no processo a essa diligência. Imagine que essa nossa decisão aqui, pessoal, aqui em cima, seja uma liminar e que também determina lá a citação do réu, né? Então, a gente pode vir aqui e vincular a petição inicial a esse nosso expediente, o que vai fazer com que apareça lá para a central de mandados essa petição inicial como anexo, e este documento vai ficar com a visibilidade bloqueada até que o destinatário tome ciência aqui no PJE. Então a gente fez aqui toda a parte de comunicação, a parte da minuta e as movimentações. Agora a gente vai encaminhar para a assinatura do magistrado. Até este momento, o que a gente está fazendo aqui é uma atividade típica do assessor e que, claro, o magistrado também pode fazer. Então, essa primeira parte aqui, ela é do assessor, e a partir de agora, pessoal, quando a gente encaminhar para a assinatura, vocês vão ver aqui que
o nome da tarefa vai modificar, aqui vai ficar assinar decisão, e todas as tarefas que iniciam com assinar, elas são típicas do magistrado. Bom, aí já aqui o magistrado, o que ele vai fazer, na verdade, pessoal, é a conferência de tudo o que o assessor já propôs aqui no processo, né? Então, a primeira parte, ele vai olhar aqui os movimentos que foram sugeridos, e aí, neste momento, ele pode, por exemplo, excluir os movimentos, incluir outros, né? Fazer essa conferência do que foi feito aqui. E depois de conferir os movimentos, ele vai olhar a minuta propriamente dita, né? Então, ele pode ver que o texto que o assessor sugeriu, e caso aquele texto esteja correto, ele pode vir aqui e assinar os documentos, né? Perceba que aqui para o magistrado não aparece aquelas informações dos atos de comunicação, né? A parte lá de intimação. Então, sempre que possível, pessoal, o assessor deve fazer essa tarefa, porque não permite aqui que o magistrado faça. E ele também aqui omite de uma forma que ele também nem sabe se o assessor fez ou deixou de fazer, né? Então, sempre que possível, façam lá a parte de intimação. Então, se ele observar que o texto está todo correto, ele vai vir aqui e vai assinar os documentos. Por outro lado, se ele observar que o texto está equivocado, né, tem alguma falha que precisa ser corrigida, ele pode ele mesmo aqui corrigir o texto da decisão, ou ele pode e salvar, né, no caso dele mesmo fazer as alterações, ele vem aqui e assina, ou ele pode fazer com que o próprio assessor corrija essa decisão. E para fazer essa correção, ele vai clicar aqui na setinha, né, e vai colocar, ó, revisar decisão de urgência. Estando aqui em revisar decisão de urgência, aí esta aqui volta a ser uma tarefa típica do assessor. E o que ele tem para fazer aqui é exatamente observar aqui essa decisão e fazer as correções devidas. O magistrado, inclusive, pode mandar aqui um recado para o assessor dentro do próprio texto da decisão, dizendo, olha, revise parágrafo tal, ou veja o parágrafo tal. E aí o assessor vai fazer aqui as correções devidas no texto e então vai clicar em salvar. E aí aqui novamente, ó, perceba que ele já não aparece mais as funções lá de intimação, certo? Isso vai ficar sempre lá na primeira vez que o assessor fizer a minuta. E aí, estando tudo corrigido, pessoal, a gente vai encaminhar novamente para a assinatura do magistrado. E aí agora sim, o magistrado vai olhar aqui, vai ver que está tudo ok, não há mais nenhuma alteração para ser feita, ele vai vir aqui e vai assinar documentos. Quando ele clicar em assinar documentos, pessoal, lá na produção, né, no dia a dia, o sistema vai pedir a senha do certificado digital, o que não aconteceu aqui porque a gente está em ambiente de treinamento. Como a gente selecionou lá um mandado, então agora o magistrado vai ter que escolher aqui qual a central de mandados que aquele mandado vai ser entregue, né? Isso aqui é exatamente por conta daquele provimento que eu mostrei para vocês lá da dispensa de expedição de carta precatória. Se a gente tiver a necessidade de enviar mais de um mandado para centrais diferentes, pessoal, a gente só vai poder fazer um mandado, porque aqui o sistema só nos permite escolher uma central de mandados. No caso aqui, eu vou selecionar a central de mandados da Vara Única de Treinamento. A tarefa típica do magistrado é a tarefa anterior, que é verificar o conteúdo da decisão, fazer as alterações e assinar o documento. Essa tarefa aqui de selecionar a central, ela já aparece para todos os usuários da vara. O assessor, para o pessoal da secretaria e, claro, para o próprio magistrado. Então, se ele quiser, por exemplo, encerrar a atividade dele aqui e ir para o próximo processo, ele pode só aqui voltar do expandir e selecionar o próximo processo da lista, certo? Então eu vou fazer aqui, mas saibam que o assessor, o pessoal da secretaria poderia fazer essa tarefa. Então a gente selecionou aqui a central de mandados, a gente vai clicar em salvar e vai encaminhar para a central. Quando a gente fizer isso, pessoal, o PJE vai enviar as intimações que a gente fez por sistema, né? E também vai enviar aquele mandado para a central de mandados. Depois que a gente faz essa tarefa, pessoal, a gente vai vir para a tarefa de avaliar determinações do magistrado. Essa tarefa vai aparecer todas as vezes que o magistrado fizer um determinado ato judicial, seja despacho, decisão ou sentença. O que pode alterar é essa questão de ter ou não que enviar para a central. Se não tiver intimação para a central, não vai aparecer aquela tarefa de selecionar a central. Mas sempre vai aparecer, depois da decisão judicial,
é essa tarefa aqui de avaliar determinações do magistrado. Essa tarefa de avaliar determinações do magistrado é uma tarefa muito importante na organização da unidade judiciária, porque é nesta tarefa que a gente vai fazer a tradução entre o conteúdo da decisão judicial que foi proferida no processo e as atividades que a secretaria deve fazer para cumprir aquela determinada decisão. Aqui a gente vai ter vários atos que a secretaria deve fazer, né? Então, por exemplo, aqui no final da tarefa, na parte de baixo, a gente vai ter o conteúdo daquela decisão que foi proferida, e aí a gente vai fazer aqui uma leitura deste conteúdo e vai fazer essa tradução. No caso, por exemplo, pode ser que o magistrado tenha determinado o apensamento de processos ou a certificação do trânsito em julgado, ou, por exemplo, o encaminhamento do processo para o Sejusc, a designação de audiências. Então é exatamente aqui a hora que a gente vai fazer a seleção do que a secretaria deve fazer. Essa tarefa ela está disponível tanto para os assessores, né, para os servidores do gabinete do magistrado, para o próprio magistrado e também para a secretaria. A gente orienta que sempre que possível essa tarefa deva ser realizada dentro do ambiente do próprio gabinete, já que ela vai fazer com que a secretaria só devolva o processo para o gabinete depois que todas as atividades do processo, tenham sido cumpridas. Então, por isso que é interessante para evitar que, por exemplo, o processo retorne e que tenha que ser dado, por exemplo, a decisão lá de cumpra-se integralmente a decisão de tal. Então, para evitar isso, se o gabinete fizer essa atividade, ele tanto vai auxiliar lá a secretaria já entregando o processo com a triagem feita, como também vai evitar essa questão do processo voltar de forma desnecessária. Aí aqui, pessoal, a gente tem todas essas tarefas e a gente tem que marcar as caixas do que deve ser feito e depois clicar aqui na telinha na opção prosseguir. O que acontece é que essa tarefa ela é aberta sempre que o magistrado termina a atividade lá de assinatura. Então, nossa orientação é, caso o magistrado não vá realizar essa tarefa, ele feche aqui a parte de expansão, né, e continue no próximo processo. Porque caso o magistrado clique aqui em prosseguir sem marcar nenhuma caixinha, o que vai acontecer é que esse processo vai ser encaminhado para a tarefa de verificar providências a adotar. Vocês vejam que até sumiu aqui do gabinete, né? Eu vou entrar aqui na secretaria para mostrar o que acontece. O processo vai vir aqui para a tarefa de verificar providências a adotar. E nesta tarefa, pessoal, a secretaria ela pode fazer tudo no processo, né? Ela pode arquivar, fazer documentos, ela pode inclusive retornar o processo à conclusão. Então é interessante marcar as caixinhas porque você tira esse trabalho aqui da secretaria, né, dela ter que fazer uma triagem novamente no processo e o processo já vai ficar nas tarefas corretas na secretaria. Quando isso acontece, a secretaria pode escolher aqui essa tarefa de dar cumprimento ao ato judicial. E aí o processo voltará exatamente para aquela tarefa que a gente já viu de avaliar determinações do magistrado. Então, realizem sempre que possível essa tarefa aqui dentro do gabinete. E aí eu vou escolher aqui algumas atividades lá para a secretaria. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, para expedir alvará. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para retificar processo, se tiver alguma coisa para ser retificado, redistribuir. E percebam que aqui a gente tem a opção, pessoal, de fazer vistas ao MP. Então a gente pode, por exemplo, ao invés de usar lá a tarefinha de intimação da própria secretaria, a gente pode selecionar aqui e aí o processo já vai ser encaminhado automaticamente para o MP em 15 ou 30 dias. A gente pode, por exemplo, determinar aqui a expedição de um mandado de prisão civil. Se a gente fizer isso, o processo vai ser encaminhado diretamente lá para a contadoria vai atualizar o cálculo e depois vai voltar aqui o processo para que a secretaria da unidade providencie lá o encaminhamento do mandado de prisão. E aí, marcado todas essas opções, pessoal, a gente também tem aqui, por exemplo, controlar a audiência. O que é que eu peço que vocês observem, né? Essas tarefas, pessoal, elas têm uma certa lógica na realização dessas tarefas. Por exemplo, se você vai determinar a designação de uma audiência, caso o assessor lá não tenha feito a parte de intimação, aqui neste momento você vai controlar a audiência e não vai ter necessidade, por exemplo, de fazer aqui o expedir, citar e intimar,
Porque logo depois do controlar a audiência, a tarefa seguinte é a de intimação. Caso você já tenha feito a intimação, ainda assim você tem que botar aqui o controlar a audiência, porque aí a secretaria vai formalizar aquela data que você já colocou na decisão judicial para que aquela audiência vá para a pauta de audiências da unidade. Então tem essa certa lógica aqui na escolha dessas tarefas, né? A gente vai conversar mais na aula ao vivo sobre essa questão da ordem aqui das tarefas. E como você já sabe, né, quem fica até o final sempre tem um conteúdo extra. Como a gente falou aqui, pessoal, sobre essa questão do próprio gabinete promover as intimações das decisões, vocês têm que observar no cadastro do processo essa questão da representação das partes, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o polo ativo aqui, o usuário vara única, que ele tem a representação aqui, a Defensoria de Treinamento, né? E a gente tem um polo passivo aqui, o Banco do Brasil. O que é que pode acontecer, né? Como esse cadastro das partes ele é feito pelo próprio advogado, pode ser que no cadastro haja aí uma falha em relação à representação. E essa falha pode nos impedir de poder usar o meio sistema lá na hora de intimar. Por exemplo, pode ser que o advogado tenha colocado o Banco do Brasil, mas ele não tenha utilizado o ente ou autoridade Banco do Brasil ou um dos CNPJs que já tem a procuradoria. Isso também acontece com muita frequência quando o processo é contra um ente público, né? O município de Campo Maior, por exemplo. Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer do advogado cadastrar uma nova parte município de Campo Maior e não se utilizar da parte município de Campo Maior que já tem cadastro prévio no sistema e, portanto, com a sua própria procuradoria que nos permitiria fazer lá a citação ou a intimação por meio eletrônico. E aí, para vocês verificarem isso, pessoal, vocês podem, como dito, né, vir aqui em retificar a autuação. Isso aqui a gente deveria fazer lá no momento da certidão de triagem, né? Vim aqui nas partes e aí, caso o Banco do Brasil aqui tivesse o cadastro errado, a gente poderia vir aqui e alterar esse cadastro para colocar o certo. Eu vou fazer aqui uma simulação para vocês verem aqui o que pode acontecer em relação aos municípios, né? Por exemplo, eu vou botar aqui como réu e aí em ente ou autoridade eu vou colocar aqui município de Campo Maior. Aí o que é que vai acontecer, pessoal? Quando a gente selecionar aqui o município de Campo Maior e confirmar, quando a gente vincular aqui o processo, o sistema vai nos mostrar aqui, ó, neste caso ficou o município, ó, sem a representação, né? Como é que a gente sabe que está sem a representação? Não aparece aqui, ó, os bonequinhos. Então, esses bonequinhos sempre nos indicam que essa parte já tem representatividade aqui no PJE e, portanto, vai poder receber intimação eletrônica. Para que vocês saibam a relação com todas as empresas ou entes que já têm procuradoria, o TJ aqui no site da transparência, eu vou mostrar aqui, vocês vão entrar no portal do tribunal, tjpi.jus.br, né? E aqui a segunda opção é transparência e estatística. Aí aqui dentro do transparência e estatística você vai ter uma área específica aqui para as informações judiciais. E aqui dentro a gente tem um cadastro com todas as procuradorias. Dentro desse cadastro você vai ter aqui a relação de todos os entes ou pessoas jurídicas, né, que já tem esse cadastro. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e colocar Campo Maior. E aí ele vai me dizer, ó, que a gente tem esse CNPJ aqui, ou aquele ente, que atrairia aqui a Procuradoria-Geral do município de Campo Maior. Então, o que eu poderia, por exemplo, fazer neste processo lá, que a gente está retificando a autuação, onde a gente tem um município de Campo Maior, mas ainda não tem a Procuradoria, seria, por exemplo, pegar esse CNPJ, e aí eu viria aqui no retificar a autuação em parte, eu poderia, por exemplo, colocar aqui o réu, pessoa jurídica, e eu poderia colocar aquele CNPJ que eu peguei lá do sistema da transparência. E aí, quando a gente fizesse isso, pessoal, o que vai acontecer é que ao inserir essa parte no processo, ó, aqui ele já está me dando um aviso que esta parte tem procuradoria. E aí a diferença no processo é que eu passaria a ter aqui o município de Campo Maior com a procuradoria do município de Campo Maior, o que me permitiria fazer intimações
eletrônicas para essa parte. Então eu sugiro que vocês aqui façam uma busca aqui nessa parte da transparência para, por exemplo, localizar partes que poderiam receber lá intimações eletrônicas. Por exemplo, eu vou botar aqui o Banco do Brasil, só para vocês terem ideia da quantidade de CNPJs que já tem um cadastro, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem vários cadastros do Banco do Brasil, vários CNPJs que atrairiam a Procuradoria. Então, isso aqui serve bastante para você possibilitar a intimação eletrônica e também no caso das empresas que não ainda possuem esse cadastro, você providenciar o cadastro lá nos termos daquele provimento 68 da Corregedoria que a gente falou no início dessa aula.